De certa forma, o evento vai servir de exemplo para o que eu vou citar aqui, Paula. Eu tomei como base para a gente discutir aqui a questão de planejamento. Nossa amiga Carolina Leitão já tratou um pouco de planejamento e foi tema de um texto que eu escrevi para a Nordeste Supermercados, que é do meu amigo Cavendish, está por aí, Carlos Ah, Eduardo Cavendish, grande grande pessoa, parceiro, Eniel. luta muito pelo varejo nordestino também. E o seguinte, eu tinha planejado algumas situações aqui, só que as falas dos companheiros me ajudaram em uma outra situação. E me trouxe à memória aqui a questão do parecer de dois matemáticos, que um é Elliot e o outro é Fibonacci, que eles disseram que eles provaram através de padrões, né, que a própria humanidade é emocional e previsível. São ciclos que se repetem, né, seja num padrão de alta na sua vida, na sua empresa, sobe, corrige, desce, corrige. E Fibonacci provou matematicamente que existem uns números em que esses ciclos se repetem, sejam em ciclos maiores ou em ciclos menores. E trazendo isso para a realidade, vamos trazer para dentro do varejo, a gente traz aí, por exemplo, o que é que acontece na maioria das vezes? O vendedor passa primeira semana, segunda semana, terceira semana indo vender na tua loja, tem aquele padrão médio de venda e você aguarda o cara vir no final do mês que ele vai estourar todos os descontos necessários para bater a meta dele. Né? E por essa previsibilidade, seja na natureza, seja na vida, seja no varejo, no que quer que seja, trazem duas situações muito comuns à humanidade, que é o medo e o perfeccionismo. E são essas coisas que atrapalham muito na hora de planejar. Alguns não planejam por medo e preferem viver um dia de cada vez, é como aquela história dos pássaros, né? Os pássaros acordam, não trabalham, mas não lhes falta o que comer. Então vamos vivendo assim, como o Alessandro falou aí também, as pessoas vão tocando a loja como Deus abençoou e eu estou aqui. Porque o cara que não sabe tirar um relatório, o cara que não sabe os números, os dados dos seus clientes para poder planejar em cima disso, eu lamento, mas eu não posso afirmar qual vai ser o futuro de uma empresa como essa. E tem as pessoas que ficam esperando o perfeito, né? Não, eu ainda não domino isso aqui, vamos deixar para depois. Quando eu tiver melhor nisso aqui, vamos deixar para depois, vamos deixar para depois. E a procrastinação passa a ser uma característica diária na vida dessas pessoas. E um exemplo que a gente tem aqui é o evento. É o primeiro evento que eu participo da SPV Eventos. Você está de parabéns. Eu apoio com todas as minhas forças, todas as pessoas que vibram como varejo, como o Adilson vibrou aí, com você, que luta para que a gente traga informações para que o varejo sobreviva, né? Só que é preciso planejar-se. E aí eu vou pegar uma fala de Valéria Rocha, das três clientes que ela trouxe, que apresentam bem essas características de medo e perfeccionismo, né? Duas que já trabalhavam a questão do planejamento e uma que tinha medo, só que ela transformou esse medo em uma situação de indignação do momento em que ela estava e levou isso adiante. Parou, procurou o Sebrae, planejou e seguiu em frente. Então, não adianta a gente pensar no crédito que a Lilian Arruda vai liberar. Se eu não planejar como eu vou pagar essa verba, não adianta eu pensar em capacitação se eu não sei para onde eu vou, não adianta eu pensar de eu ter a percepção de dono se eu não sei como é que funciona o varejo como um todo. Eu posso entender do meu negócio, mas se o meu negócio trouxe mais erros que acertos ao longo da vida, o que é que adianta essa percepção de dono se eu não tenho uma percepção do comércio, do negócio diante de um todo? Não adianta, então tem que se parar para planejar. E enquanto a gente não para planejar, que a gente fica aguardando o perfeito, os concorrentes vão passando na frente. Ontem eu recebi inúmeras mensagens. Luciano, Carrefour comprou o Big, e agora? E agora? Tem gente que se lamenta. E essa situação da pandemia? A pandemia completou um ano. E o que foi que você fez? O que foi que você planejou de lá para cá? Não planejou nada. Então, se você não parar para planejar, você não vai conseguir colocar um e-commerce, você não vai conseguir melhorar suas ações em relação ao momento atual. A gente tem que focar naquilo que a gente consegue dominar. Você consegue dominar a economia? Você consegue dominar a pandemia? Não. Então, foca naquilo que você consegue dominar. Então, eu trouxe aqui algumas dicas, né, algumas dicas são dicas pequenas, até porque, como a gente está tratando aqui na maioria dos seus
dos varejistas que estão aqui são varejistas de porte médio a pequeno, a dica é para o pequeno, faz o básico. O básico faz muita diferença. Estuda o teu cliente, é a primeira coisa que você precisa fazer. E conhecer o seu cliente não é você saber o nome de seu José, de Dona Maria, de dar o bom dia. Isso é importante, o cliente gosta disso. Aqui no Nordeste, principalmente, a gente é muito receptivo, né? A gente tem esse hábito de apertar a mão, fazer questão de saber o nome. Mas conhecer o seu cliente é conhecer os dados, qual o perfil de compra do teu cliente, para você oferecer a oferta correta. Eu já tive clientes que faziam assim. Ele tinha um time da equipe de pesquisa de preço, ele fazia as ofertas do final de semana, pegava os preços da concorrência. Acompanha isso aqui, acompanha de fulano, acompanha de ciclano, acompanha de beltrano. Quando via, metade da curva A dele estava em oferta. Como é que você vai ganhar dinheiro desse jeito? Por mais que o seu negócio tenha um propósito, por mais que o seu negócio seja servir, mas o objetivo final do negócio é obter lucro. Como é que você vai obter lucro se está queimando preço em cima de tudo? Sem você ter negociado com o fornecedor. Então, existe planejamento para todo e qualquer departamento da empresa. E uma dica a primeira coisa que você precisa fazer é investir no seu recrutamento e seleção, para ter as pessoas corretas dentro da sua empresa. Pessoas, eu acredito que foi a Dani que falou aí, pessoas são o maior bem dentro de uma organização, seja através dos seus clientes, seu cliente interno são seus colaboradores e os próprios gestores. Se a gente não trabalha bem essa questão, e se você não demora numa contratação, você vai ter demissões rápidas, um turnover muito alto e caro. Né? Isso vai trazer despesa para a tua empresa. Façam pequenas reuniões. O que é que acontece? O brasileiro ele é rei do diagnóstico, né? Ele sabe onde tem um problema, ele quer saber onde tem culpados, e dentro das empresas, infelizmente, ainda tem muitas pessoas tóxicas, que são aquelas pessoas que só trazem fulano está fazendo isso de ruim pela empresa. E o engraçado é que essas pessoas nunca trazem problemas do seu departamento, eles trazem problemas de outros, né? Como se fossem perfeitos nos seus setores. Se tiver alguém de RH aí, de departamento pessoal, vai entender bem do que eu estou falando. Só que a gente quer trabalhar bem diagnóstico, ótimo. Vai no setor, faz pequenas reuniões, faz reunião no açougue para saber quais são as dores do setor, faz reunião na padaria, faz reunião nos frios. Se for material de construção, faz uma reunião no setor de transporte. Enfim, em todos os departamentos, essas pequenas reuniões. E evita copiar o seu concorrente. Tem varejista que ele sabe mais do concorrente do que do próprio negócio dele, né? Ele sabe que fulano está ofertando isso e eu não consigo. Ele sabe que fulano agora está entregando em tal canto e não faz. Então, não copia o seu concorrente. Faz aí no máximo um benchmark. Você tem que adaptar o seu negócio. Só copiar não vai te levar a lugar nenhum, até porque você não sabe qual é a estratégia do teu concorrente. Você tem que planejar e traçar a sua. Faz um planejamento estratégico. Eu acho que 90% ou mais dos varejistas que eu atendi como consultor não tem um planejamento estratégico no papel. Não tem missão, visão, valores. A grande maioria não tinha. Eu espero que isso tenha mudado ao longo do tempo, até porque ao longo dos anos eu foquei mais numa situação de gerenciamento de categoria e levantação de lojas. Esse é o meu foco hoje, apesar de trabalhar a questão de gestão em pricing também, que o Adilson falou aí, que isso é um trabalho excelente. Se a gente pegar aqui a maioria dos varejistas, o que é que eles fazem? Não, em perfumaria eu coloco 30%, em mercearia eu coloco 25%, em perecíveis eu coloco X. Gente, isso não é gestão. Isso não é planejamento comercial. Então, para planejar, se organiza. Às vezes é preciso dar um passo atrás para dar mais passos para frente, né? Se você não parar para se planejar agora, eu não sei quanto tempo vai durar essa questão da pandemia, eu não sei quanto tempo a economia vai passar para se recuperar. Se você ficar aguardando por tudo isso, a empresa não é sua. Não é você que vai gerir, não é você que vai conduzir. Enquanto uns choram, outros vendem lenço. Então, se eu admito que cometi erros durante anos dentro do meu negócio e é preciso parar para planejar, que bom, planeja e sua empresa vai seguir em frente. Essas são as dicas que eu tenho para dar.